Olha lá, capítulo 47 também é grande, tá? Talvez eu divida até em 3 partes, porque ele é bem grande, tá bom? Então vamos à primeira parte. Quando já se afastavam da cidade, o tio revelou que estivera refletindo sobre o caso e disse que se sentia mais inclinado a encarar as coisas como a sua irmã mais velha. Parece-me muito pouco provável que qualquer rapaz possa formar um desígnio desses contra uma garota que não é de forma alguma desprotegida, nem carece de relações, e que, além disso, residia com a família do coronel do próprio destacamento. Por tudo isso, me inclino a acreditar no melhor. Poderia ele supor que os amigos dela não interviriam a seu favor? Poderia ele esperar ser novamente aceito pelo destacamento depois de tal afronta ao coronel Foster? O risco seria maior do que a tentação. Dou minha palavra de homem que eu também começo a ser da opinião do seu tio, disse a senhora Gardner. Tal ato representa tão grande violação da decência, da honra e do bom senso que não considero o Wickham capaz de praticá-lo. E você, Lizzie, mudou tanto de opinião a respeito de Wickham que o julga agora capaz disso? Não o julgo capaz de descuidar os seus próprios interesses, mas quanto ao resto, ponho as minhas dúvidas. Se ao menos eu pudesse acreditar no que acabam de me dizer, mas não ouso esperar. Se tudo isso é verdade, por que eles não foram para a Escócia? Em primeiro lugar, replicou o Sr. Gardner, não temos provas concludentes de que eles não tenham ido para a Escócia. Mas o fato deles terem tomado uma diligência indica claramente sua intenção. Além do mais, não encontraram sinais da passagem dos dois na estrada de Barnet. Bom, supondo que estejam em Londres, poderão ter ido lá apenas para se esconder. Não é provável que algum deles tenha dinheiro suficiente, e é justo que tenham achado mais econômico se casarem em Londres do que na Escócia. Mas então, por que todo esse mistério? Por que se escondem? Por que razão desejam casar em segredo? O mais íntimo amigo de Wickham, como puderam ver pela carta de Jane, acredita que ele nunca teve a intenção de se casar com ela. Wickham nunca se casará com uma mulher que não tenha meios de fortuna. Ele não poderá sustentá-la. E que atrativos possui Lydia, que além da frescura da sua mocidade, para que ele renuncie, por sua causa, a um casamento rico? Quanto à ofensa aos brios de um regimento, que esse atentado contra a honra de uma garota possa produzir, não sei até que ponto isso lhe terá trazido qualquer hesitação, assim como também não sei quais as consequências de tal ato. Mas quanto à sua outra objeção, não creio que ela tenha muito peso. Lydia não tem irmãos que a possam defender. E Wickham, que conhece meu pai, terá julgado que com a indolência e a pouca atenção que ele parece dar à família, meu pai pouco faria e pensaria o menos possível no assunto. Mas você pensa que Lydia está tão perdidamente apaixonada por ele que consinta em viver com um homem sem serem casados? Tudo indica, e é bem triste, respondeu Elizabeth com lágrimas nos olhos.
ter de pôr em dúvida o senso da decência e da virtude de uma irmã. Mas realmente não sei o que dizer. Talvez eu esteja sendo injusta, mas Lídia é muito jovem e inexperiente. Nunca lhe ensinaram a pensar em coisas sérias. Durante os últimos 6 meses, ou melhor, durante todo o ano, ela não fez mais do que divertir-se e dar margem à sua vaidade. Desde que o destacamento militar foi para Meryton, ela não pensou em outra coisa senão em namorar os oficiais. Fez tudo o que estava em seu poder para, pensando ou falando sobre o assunto, dar maior, como direi, suscetibilidade aos sentimentos, já por natureza facilmente inflamáveis. E como sabemos, a Wickham não faltam qualidades para cativar uma mulher. Mas como pode ver, disse-lhe a tia, Jane não o julga capaz de tal procedimento. Haverá alguém de quem Jane possa alguma vez pensar mal? Mas Jane conhece esse Wickham tão bem quanto eu. Ambas sabemos que se trata de um dissoluto em todos os sentidos da palavra. Ele não tem integridade nem honra. É tão falso e perigoso como insinuante. E sabe realmente tudo isso? Indagou a senhora Gardiner, curiosa. Sei sim, replicou Elizabeth, corando. Já no outro dia, os pus a paz da sua infame conduta com o Sr. Darcy. E a própria tia, quando esteve em Longbourn, da última vez, ouviu de que maneira ele falou de um homem que se mostrou tão generoso com ele. Existem ainda outras circunstâncias que não vale a pena mencionar, mas as mentiras dele a respeito da família de Pemberley são inumeráveis. Pelo que ele me disse da senhorita Darcy, julgava encontrar nela uma garota orgulhosa, fechada e desagradável. No entanto, ele deve saber que, pelo contrário, ela é amável e modesta. Mas Lídia nada sabe de tudo isso? Será que ela ignora o que você e Jane parecem compreender tão bem? Oh, sim, e é isso que me amargura. Até ir para Kent e conhecer mais intimamente tanto o Sr. Darcy como o Coronel Fitzwilliam, seu primo, eu mesma ignorava toda a verdade. Ao voltar para casa, soube que o destacamento deixaria Meryton dentro de 15 dias. Logo, nem eu, nem Jane, a quem contei todo o caso, julgamos necessário tornar público nossa descoberta, pois pensamos que a ninguém aproveitaria destruir a boa reputação de que ele gozava na vizinhança. E mesmo quando ficou decidido que Lídia iria com a senhora Foster, nunca me ocorreu a necessidade de abrir seus olhos quanto ao caráter de Wickham. Não imaginei, nem por um instante, que ela corresse o risco de ser iludida. E, naturalmente, tampouco imaginava que pudesse sobrevir tal consequência. E quando partiram todos para Brighton, você não tinha motivos para supor, então, que eles gostassem um do outro? Nem sombra disso. Não me lembro do menor sintoma de afeição, tanto de um lado como do outro. Quando ele apareceu, Lídia estava tão disposta a admirá-lo, como aliás todas as garotas das redondezas, que durante uns 2 meses tiveram a cabeça perdida por ele. Mas Wickham nunca distinguiu Lídia com qualquer atenção particular
E após um curto período de desvairado entusiasmo, ela voltou de novo a sua atenção para os outros oficiais. Facilmente se compreenderá que durante toda a viagem, embora nenhum fato novo viesse esclarecê-los acerca dos seus temores, suas esperanças e conjecturas, nenhum outro tópico tinha podido desviá-los por muito tempo daquele interessante assunto. Elizabeth pensava nele com frequência, e a mais aguda de todas as angústias, o remorso, a impedia de encontrar um só minuto de paz. Viajaram o mais depressa possível, e tendo dormido uma noite no caminho, chegaram a Longbourn no dia seguinte, na hora do jantar. Era um consolo para Elizabeth saber que, pelo menos, Jane não teria de esperar muito tempo. Quando a carruagem entrou no jardim e se aproximou da porta de casa, todos os pequenos Gardiners, atraídos pelo rumor, vieram se colocar nos degraus da escada. E quando o carro finalmente parou, a alegria transpareceu nas suas carinhas, e eles deram pulos e piruetas de alegria. Elizabeth apeou-se de um salto e, após ter dado um rápido beijo em cada um, correu para a entrada da casa, onde se encontrou com Jane, que momentos antes estava no quarto da mãe e tinha descido precipitadamente as escadas. Abraçaram-se com ternura e com os olhos marejados de lágrimas. Elizabeth, sem perda de tempo, perguntou-lhe se já sabiam alguma coisa dos fugitivos. Ainda não, replicou Jane, mas agora que o nosso tio veio, espero que tudo corra melhor. Nosso pai está em Londres? Está. Fui para lá na terça-feira, conforme escrevi. Já receberam notícias dele? Sim, escreveu uma vez. Escreveu-me umas linhas na quarta-feira, dizendo que tinha chegado bem e dando seu endereço, como eu tinha lhe pedido. Acrescentava também que não tornaria a escrever enquanto não tivesse alguma coisa de positivo a comunicar. E a mamãe, como ela está? Como estão todos? Ela está razoavelmente bem, embora muito deprimida. Está lá em cima e terá um prazer imenso em ver a todos. Ainda não saiu do quarto. Mary e Kitty, graças a Deus, estão bem. E você, minha querida, como está? Perguntou Elizabeth. Parece pálida. Que momentos difíceis não terá passado. Jane, no entanto, era categórica em afirmar que se sentia muito bem. O diálogo foi interrompido pela entrada do senhor e da senhora Gardiner, que até aquele momento tinham estado com as crianças. Jane correu para os tios e abraçou-os, agradecendo a ambos entre sorrisos e lágrimas. Quando entraram na sala, as perguntas que Elizabeth já tinha feito foram naturalmente repetidas pelos outros, mas logo se inteiraram de que Jane nada tinha de novo para lhes dizer. No entanto, devido ao seu caráter indulgente, Jane não perdera ainda todas as esperanças. Seguia acreditando que tudo acabaria bem e que numa das manhãs próximas chegaria uma carta de Lídia ou do pai, explicando o procedimento dos fugitivos e anunciando talvez o casamento dos dois. Em seguida subiram todos ao quarto da senhora Bennet, que os recebeu exatamente como era de esperar, com lágrimas, lamentações contra a conduta infame de Wickham e queixas pelos padecimentos que lhe estavam afligindo. Ela tirava as culpas para todos, esquecendo-se que fora ela mesma, com sua insensata indulgência,
a principal causadora do que acontecera à filha. Se me tivessem feito à vontade, dizia ela, se eu tivesse ido também para Brighton com toda a família, nada disso teria acontecido. Mas minha pobre Lídia não tinha ninguém que tomasse conta dela. Por que é que os Fosters não olharam mais por ela? Estou certa de que houve um grande descuido da parte deles, pois Lídia nunca faria tal coisa se tivesse alguém a olhar por ela. Sempre pensei que eles nunca serviriam para tomar conta da minha filha, mas, como sempre, ninguém quis ouvir minha opinião. Minha pobre filhinha. E o Sr. Bennet lá foi. Sei que ele se vai bater em duelo com o Wickham e de certo será morto. O que vai ser de nós então? Os Collins nos expulsarão daqui antes de o corpo ter tido sequer tempo para esfriar. E se não for você, meu irmão, não sei o que será. Todos protestaram contra ideias tão sinistras. E o Sr. Gardiner, após tranquilizá-la quanto à afeição que sentia por ela e pela sua família, disse que partiria para Londres no dia seguinte, a fim de prestar o auxílio devido ao Sr. Bennet nas tentativas para encontrar Lídia. Não se entregue a receios exagerados, acrescentou ele. Embora seja acertado uma pessoa preparar-se para o pior, não há motivo para considerar uma certeza. Ainda não passou uma semana que saíram de Brighton. Dentro de poucos dias, deveremos receber notícias deles. Assim que chegar a Londres, vou encontrar seu marido e o levarei para a rua Grace Church. E aí combinaremos o que deve ser feito. Bom, vou parar por aqui, tá bom? É isso. Vamos ver, não? Aqui uma pirralha pronta, né? Tá bom, minha gente. Seguiremos então no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Não esqueçam, por favor, de deixar pelo menos o seu like. Por favor. Se possível, comentário. Se possível, continuem divulgando o canal. Conte para as pessoas que ele existe. Conte que já temos vários livros aqui na playlist. O canal precisa crescer para dar essa oportunidade de boas leituras para todas as pessoas. Tá bom? É isso. Tchauzinho. E sejam muito bem-vindos os que têm chegado, viu? Muito obrigada.